E no comando de ataque, o jovem artilheiro Ryan, com a 77, este é o time do Vasco. A linha defensiva com Lucas Ramon, 19, João Vitor, 34, James, que volta ao time 3. Saída vai ser do time do interior do estado de São Paulo. Apita o árbitro. Tem bola rolando, vamos juntos no futebol para você de fora do país. Aí o Rafael Guanais, de contrato renovado recentemente, fica para a temporada do ano que vem. Olha a saída errada do time do Vasco. Entrada na grande área, Renato Marques. Enche o pé, carimba, Robert Renan. Sobra da bola para Felipe Coutinho. Sempre uma esperança para o torcedor Cruz Maltino. Abertura aqui pela direita para Paulo Henrique. Só vê rival de amarelo, ele volta para o próprio Felipe Coutinho. Quarta zaga faz a abertura para Robert Renan. Vem o Vasco para o campo de ataque, tá aí o Piton. Tem a opção do Andrés Gomes, ele volta a bola para Thiago Mendes. É difícil jogar contra o Mirassol, né, Cabresto? O Mirassol se fecha muito bem, o Vasco tenta e sabe que não pode vacilar. Sem dúvida, o Mirassol ele se defende num 4-4-2, mas as linhas bem compactas, um time muito físico, um time que nos duelos vai muito bem. Então veja a dificuldade que o Vasco tem de entrar na zaga da equipe do Mirassol. E também soma-se a isso, e aí é ruim para os dois, por isso até aqui em 15 minutos quase nenhuma finalização, na verdade nenhuma finalização. O gramado, né, Boris? O gramado pesado dificulta esse jogo de posse, esses passes mais curtos que as duas equipes se propõem a fazer. É um gramado novo, né? Foi recentemente trocado, parece que ele não está 100% ainda, né? No visual tá legal, tá bacana. Inclusive alguns dos jogadores do Vasco reclamaram mesmo, diante do resultado positivo contra o Internacional, que havia algumas oscilações, né? Algumas oscilações do gramado. Ryan, para isso não tem oscilação, ele bate, palma, Walter! Uma fase iluminada, jogada do Felipe Coutinho, ele limpa, arrisca na entrada da grande área, gramado molhado, dificuldades a mais pro Walter, que vai buscar no canto. Aqui pro Felipe Jonathan. Alisson lançado, voltou velocidade, Shailon voltou para Alisson, ele bate, a bola explode no Cauã Barros. Tem mais Mirassol lá pela direita. Lucas Ramon tenta o cruzamento, a bola foi desviada, sobrou para o Renato de bicicleta, pegou Léo Jardim. De bicicleta, finalização importante de ataque da equipe do Mirassol. Então o Mirassol podia aproveitar melhor esse lado direito. Conseguiu chegar agora, teve esse bonito lance do centroavante Renato Marques. É, foi bonito, ó. Ele dominou e girou Renato Marques, que estava no América Mineiro. E aí caiu uma posição, mas já recuperou. Obteve esta quarta colocação na 15ª rodada, quando venceu o Santos em casa e não saiu mais. Olha o Mirassol, saiu apenas nesta que eu citei, justamente na 27ª. E quem sai do gol é o Léo Jardim, colocando a bola para fora. Aí no detalhe para você, o goleiro vascaíno de 30 anos. Jogador mais utilizado desta segunda era de Fernando Diniz, comandando o time do Vasco. E depois aparece o Verratti no banco, Verratti também com 14 gols. Vai o Pirata. Acabou perdendo a posição para o Ryan, né, Capretes? O Ryan vive essa fase iluminada. E o Verratti não é mais aquele garotão, mas é um jogador extremamente importante para o esquema, para o elenco do time do Vasco. Olha o Walter, fica na dúvida, consegue o passe, João Vitor, a bola para trás, Walter. Primeiro foi o Léo Jardim, agora foi a defesa do Mirassol que estava se complicando. Só para finalizar, o Verratti então começa o jogo no banco mais uma vez, Capretes. E é um jogador muito útil, né, Boris? Veja que ele não é titular neste momento e ele tem 14 gols no Campeonato Brasileiro. É uma característica um pouco diferente do Ryan. O Ryan é um jogador de mais força, mais velocidade, até pela questão da idade. O Verratti é mais aquele centroavante pivô. Alisson na velocidade, Renato Marques clareou, pé direito, ele bate, Léo Jardim! No centro do gol para fazer a defesa. O Alisson recebeu, serviu o Renato Marques, levou a marcação, clareou e o Renato Marques encheu o pé. É o Jardim bem colocado, fez a defesa. Levanta a bola para o campo de ataque. Tentando o Ryan. Tira a defesa do Mirassol, a sobra da bola volta para o time paulista. Felipe Jonathan. Neto Moura para Danielzinho, ele recomeça com James. Choveu bastante antes do jogo, não chove nesse momento em São Januário. Vasco que na última rodada vai até Belo Horizonte pegar o Atlético Mineiro. O Mirassol recebe o Flamengo. Esse jogo, em princípio, no domingo. Mas caso o Flamengo conquiste o título amanhã, oficialmente, há uma possibilidade desse jogo ser antecipado para sábado, porque o Flamengo já tem
um próximo desafio ainda neste ano, que é o Interclubes. A estreia, inclusive, contra o Cruz Azul no dia 10. E daí evita aquela pré-Libertadores, né? Que é sempre muito complicado. Renato Marques, olha que boa bola pro Negueba. Vem o Mirassol, ele acabou sendo desarmado, insistiu. Cuesta chega para cortar. Volta aqui atrás pro James. No kick da bola, ele domina, limpa para cima do Ryan. Tem velocidade o zagueiro e volta pro Walter. Walter pro Neto Moura. No triângulo ele empurra para James. Alisson. Devolveu o Shailon para a velocidade do Alisson. Tem Renato Marques pedindo, prefere o passe por dentro. E um deixou para o outro deixou para um. E aí o Thiago Mendes chegou para cortar. Tem uma vacilada ali ofensiva o time do Mirassol. Piton. Volta a bola para Robert Renan. Cuesta vai ter que voltar para o Léo Jardim. O recuo não foi tão bom assim. Léo Jardim dominou e tirou. Ayan subiu com o James para cortar. Cauã Barros. Deixou na passagem para o Paulo Henrique. O Vasco ainda tenta um último ataque neste primeiro tempo. 0-0. Vamos até 50 minutos. Na Colina Histórica, que recebe o Vasco pela última vez nesta temporada. Nuno Moreira não domina. Olha a chance para o contra-ataque do time do Mirassol. Renato Marques limpou, disparou. Passa a direita e vai embora. A bola ficou limpa para o Renato Marques. Ele carregou, a defesa afastou. Soltou a bomba. A bola passou à direita. Quase o Mirassol abre o placar no finalzinho. O Andrés Gomes, atacante do Vasco, que não dominou. E o Renato Marques podia ter passado também, né? No momento em que apita Paulo César Zanovelli, não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em São Januário. 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Apita o árbitro. Tem bola rolando, então vamos juntos para você. Para mais de 120 países, você no exterior, para matar a saudade do futebol brasileiro. Vamos juntos com Vasco e Mirassol. E o Vasco já tenta o primeiro ataque. Nuno Moreira empurra para Paulo Henrique, vai encarar a marcação. Para, segura, volta a bola por Português, é Nuno Moreira. Cuesta para Cauã Barros, com a saída de 3. As abertura para Robert Renan, de primeira já empurra para Lucas Piton. Vasco tenta a iniciativa na etapa final. Em algumas regiões do campo com poças d'água. E o torcedor, o jogo começou, volta a incentivar o time Cruz Maltino nesta etapa final. Vasco que vem de um grande resultado. Quebrou uma sequência negativa de 5 derrotas seguidas. Bateu na última rodada o Inter pelo placar de 5-1. E o Mirassol perdeu para o Vitória na última rodada. Acionado Andrés Gomes, está no mano a mano. Encara a marcação, bem direito, ele bate, pega Walter. Com 1 minuto do segundo tempo já chegou o time do Vasco. Finalização do Andrés Gomes. Mas parecido com o gol que ele fez contra o Inter, né? Puxou por dentro e bateu pro gol, mas bem colocado, o Walter fez a defesa. Muito parecido com o lance de sexta-feira, Boris, que ele consegue fazer o corte e bater na veia, como se diz no futebol, né? Bater em cheio na bola. Dessa vez o chute não saiu tão forte. Vasco de novo, Coutinho. Tentou lançamento pro Ryan, ganhou, levou melhor, ele bate para fora, mas levou no braço. O árbitro sinalizou, levou no braço o Ryan, não valeria o gol. Mas de qualquer forma é o Vasco. Em 5 substituições permitidas, 3 paradas, mas de fato, né, se não mexeu no intervalo e até aqui são 4 minutos do segundo tempo em que o panorama não mudou drasticamente, não há por que neste momento fazer uma alteração. Nesta temporada o Guanais tem 48 jogos, 22 vitórias, aliás, na temporada não com o Mirassol, né? Porque ele estava no Atlético Goianiense, chegou esta temporada, mas a temporada do Guanais, 48 jogos, 22 vitórias, 18 empates e apenas 8 derrotas. Grande trabalho do Rafael Guanais, treinador de 44 anos. Vasco para ataque, tá aí o Piton. Trabalha a bola, volta, recomeça. Chegou exatamente para o Campeonato Brasileiro Guanais. A sua estreia foi contra o Cruzeiro, contra o Mirassol, quando o Mirassol perdeu pelo placar de 2-1. Cuesta, Thiago Mendes. Aí o Felipe Coutinho. Pouco mais de 5 minutos do segundo tempo, aciona na ponta Andrés Gomes. Encara a marcação, devolve para Felipe Coutinho. Ele pega bem com o pé direito, bate colocado. Walter. Em 2 tempos, Walter para fazer a defesa para o time do Mirassol. Foi o segundo chute do Vasco neste segundo tempo com pouco mais de 5 minutos. Reposição encontra o Felipe Jonathan. Aí aperta na marcação o Cauã Barros, acaba cometendo a falta, jogo parado.
Vasco que faz a sua última partida no Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. O Mirassol recebe o Flamengo. E na próxima semana o Vasco inicia a disputa contra o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. 2 jogos, ambos no Maracanã. Na outra semifinal, Cruzeiro e Corinthians. Aí o Danielzinho. Vai olhar para cima da marcação, tentou um lançamento. Chega lá atrás para fazer o corte. Cuesta. Aí o Robert Renan tocou mal, mas o Andrés Gomes consertou. Aí tentou a finta. Tá valendo. E outro passe errado. Volta com o Robert Renan. Recomeça o time do Vasco. Thiago Mendes. Passe curtinho ali para o Cauã. Vem buscar o jogo Nuno Moreira. Abertura pela direita para o Paulo Henrique, que apoia. Vem trazendo o time do Vasco para o campo de ataque. Tem Ryan na área. Leva para o fundo. Paulo Henrique. Bom cruzamento. Fechado. Quase surpreende o Walter. Acho que ele tentou cruzar. Mas de repente a bola foi em direção ao gol e quase surpreendeu o Walter. Jogada toda do Paulo Henrique lá pela direita. Incrível que quando ele pega a bola ou recebe a bola, ele não quer nem saber. Parte para cima no marcador. Seja linha de fundo ou buscando assistência, Marcelo Cabral. E com certeza ele tentou fazer o cruzamento. Duvido que ele tenha pensado em surpreender o Walter e bater direto para o gol. Mas numa dessas, né, que o Walter estava atento e conseguiu fazer a defesa. Você vem comigo, Leandro Bolles, na narração com os comentários de Marcelo Capretes para você. Para matar a saudade do futebol brasileiro nesta reta final do Brasileirão. Brasileirão do próximo ano começa mais cedo, em finalzinho de janeiro. Mirassol para ataque, tá aí o Shailon. Recebe ali na entrada da grande área. Olha para lá, olha para cá. Consegue o passe para o Neto Moura. Felipe Jonathan. De primeira abre na ponta para Negueba. Negueba vê congestionado o setor. Recomeça. Shailon. Esse é o João Vitor. O campo ofensivo, ele pisa na bola. Bola curta para o James. Bem na frente do Ryan. Que recupera para o time. Cruz Maltino, mas a bola sai. A bola acaba saindo. Saiu por pouco, mas saiu. O Ryan quase recuperou. E se ele domina Capretes, saiu, né? Saiu inteira e tava na cara do Bandeirinha, né? O Ryan ficou bravo, deu um bico na bola, mas o Bandeirinha estava em cima do lance e conseguiu marcar o impedimento num erro de saída do Mirassol. A gente tem as duas equipes, mais uma vez, prioritariamente buscando a construção desde trás, desde os defensores. Só que eles estão errando, né? A marcação do Vasco é muito boa, do Mirassol também no campo de ataque, mas a gente vê tanto o Mirassol como o Vasco errando muito na saída de bola. James, que retornou hoje ao time do Mirassol, esteve suspenso na última rodada. O Mirassol, que aliás é dono da 5ª melhor campanha como visitante no Campeonato Brasileiro. Danielzinho, último jogo, evidentemente, como visitante na competição. João Vitor empurra pela meia para Neto Moura. Tenta sair do time paulista. Está impedido. Estava impedido ali o Renato Marques. O jogo está parado. Tem posse de bola o time do Vasco. Quase 10 minutos, segundo tempo em São Januário. 0 para o Vasco do Fernando Diniz, 0 para o Mirassol do Rafael Guanais. Voltava realmente no impedimento. Bem marcado pelo auxiliar número 1, o Guilherme Dias Camilo. Thiago Mendes, soltou para o Andrés Gomes, olha o Vasco chegando, passe muito forte para o Ryan, chegou para Paulo Henrique na área, ele bate cruzado para fora, mas a bola desviou no Walter. Chute cruzado, Paulo Henrique, de novo se apresentando para o jogo, veja como ele domina e solta a bomba, um tapinha do Walter colocando a bola para fora. E se o Walter não toca, no mínimo a bola explodiria no travessão. Da sua apaixonada torcida, o torcedor Cruz Maltino. Vem para a bola Felipe Coutinho. Levantamento para a boca do gol. Subiu o João Vitor para cortar. Nuno Moreira fica com a sobra. De novo para Felipe Coutinho. Passou o Nuno. Levou a marcação. Felipe Coutinho vai encarar. Balançou, pé direito. Levantou, tirou a defesa. Olha o rebote. Fica ainda para o time do Vasco. Pressão vascaína. Piton levantou. Cauã, barro de cabeça. Fraquinho. Saiu. Já já a gente confirma. Para a entrada do Carlos Eduardo. E aí o Guilherme. Guilherme permaneceu, né? Ficou muito tempo jogando fora do país. Mas o corte lá atrás de defesa do Vasco. Tem o Paulo Henrique. No tempo corrido, 68 minutos, 23,5. Paulo Henrique, linda jogada. Ele bota na frente. Insiste no lance, na disputa com o Felipe Jonathan. Na hora H, consegue o desvio para trás. Vai evitar a ação do Paulo Henrique. E chegava ali na cara do gol. Jogo parado. E pinta cartão. Cartão amarelo pro Nuno Moreira. Acabou puxando o Negueba. Do time do Vasco tá aí o Nuno Moreira. Nuno Moreira que vive uma fase boa no time do Vasco, né?
Foi destaque do Vasco na última partida. Fez um dos gols, chegou a 10 gols na temporada. Ele que superou a sua melhor marca individual até então, que era de 9, anotados pelo Casa Pia de Portugal, ainda nesta temporada 24-25. Jogador que completou 200 jogos na carreira, poucos dias de atingir 50 jogos com a camisa do Clube Carioca, justamente na última partida, o Nuno Moreira no time titular do Vasco da Gama. Simpático Casa Pia de Portugal. Vem Guilherme, meteu na velocidade do Carlos Eduardo, tá de fôlego novo. Boa bola, o Mirassol chegando, a chance, o chute no canto! Gol do Mirassol! Renato Marques, o atacante, tem a 78 estampada na camisa. Contra-ataque puxado pelo Carlos Eduardo, acabou de entrar, cheio de gás. Ele vai receber o passe, em princípio em posição legal, carrega a bola e faz assistência para Renato Marques. Ele olha a movimentação do Léo Jardim e um pouco desequilibrado, é bem verdade, bate no cantinho, sem chances para o goleiro vascaíno. Abre o placar em São Januário. Renato, quem vem para a bola, tem o Verratti. Já herdou a braçadeira de capitão do Felipe Coutinho. Levantamento fechado. Subiu a defesa para cortar. Foi o gigante Luiz Otávio. Chega para afastar definitivamente Carlos Eduardo. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Vasco. E a tônica do jogo vai ser essa a partir de agora, né, Cabretti? O Vasco pressionando, o Mirassol se defendendo e tentando sair no contra-ataque para matar o jogo. Vai ser isso. E o Vasco vai de maneira até instintiva buscar o quê? Os lados do campo para clarear a jogada e cruzar na área. É assim, o Mirassol vai proteger o funil, essa parte central, e o Vasco agora com certeza vai usar e abusar dos cruzamentos. Vasco para ataque, daí o David. Recolheu, dominou, ele sai da área, volta a bola para Puma Rodrigues. Paulo Henrique. Tentou a inversão, a bola lá do outro lado era para o Cuesta, dividiu o zagueiro, insistiu no lance, caiu o jogador do Mirassol, o árbitro está dizendo que está valendo. Ganha a lateral o time do Vasco para bater. Vem para a bola o Cuesta, tá chamando um, tá chamando o outro. Agora tá pedindo para outro sair e com isso o cronômetro não para, viu, Cuesta? Só para te avisar. Ele cobra, faz o passe para o Ryan. Aí é bem marcado, né? Teve aquela finalização no primeiro tempo, depois não teve mais oportunidades não, o artilheiro vascaíno. Aliás, os dois estão em campo, Verratti e Ryan. Bola para Robert Renan, levantamento na segunda trave, Verratti de cabeça para o meio. Olha a chance do empate, para fora! Passa perto do gol, quase o Vasco empata. Robert Renan, Verratti na assistência, David de primeira para fora. Com Walter parado, torcendo para a bola sair, caprichosamente ela sai. Não tinha posição para o Verratti cabecear direto para o gol, ele deu o passe perfeito de cabeça, parecia que foi com as mãos, de tão perfeito que foi o passe, e aí o David bateu mal demais essa bola, tem que bater para dentro, não pode nessa altura do jogo, momentos finais, perder uma chance tão clara como essa. Grande chance, a melhor do Vasco neste segundo tempo, por muito pouco o time Cruz Maltino não empatou o jogo. 43,5, 1-0 para o Mirassol, gol do Renato Marques a 25 da etapa final. Mirassol sem Reinaldo, artilheiro do time. Sofreu uma pancada no jogo contra o Vitória, era a dúvida, e realmente não conseguiu atuar. Vem o Vasco, Paulo Henrique, vai encarar a marcação do Felipe Jonathan. Tietê esbarra agora no Guilherme. Coutinho. Mirassol marca a zona de criação do Vasco. Aí o Robert Renan tentou cruzamento, toque para trás do James. Atento, Walter fica com ela. Para segurar para o time do Mirassol. Tem 8 segundos, Walter. O árbitro já iniciou a contagem. Agora ele coloca a bola no chão. Quando coloca, ele tem o tempo que quiser. Com o pé direito, levanta a bola para o grande ataque, tentando o Carlos Eduardo. Subiu o Cuesta para cortar. Tietê com a sombra. Felipe Coutinho. Abriu o passe, foi forte para Paulo Henrique. Ele corre naquela última força, evita a saída. Vai encarar a marcação do Felipe Jonathan. No fundo, cruzamento rasteiro. Rasga para afastar de qualquer maneira a defesa do Mirassol. É pressão do Vasco. 5 no primeiro tempo, 8 no segundo tempo. O generoso Paulo César Zanovelli.
A pela direita, Cauã. Vem cruzamento para a boca do gol. O toque de cabeça, a bola ainda fica viva. David tentou para trás e chegou rasgando Luiz Otávio. Carlos Eduardo com a sobra, já meteu para Lucas Ramon de primeira. Boa bola para Christian, recebe em posição legal para Carlos Eduardo para matar o jogo. Driblou o goleiro, vai marcar! Gol do Mirassol! Carlos Eduardo, ele tem a 96 estampada na camisa para praticamente matar o jogo em São Januário. Em um contra-ataque gigantesco. Lucas Ramon, a posição do Christian era legal, ele ainda estava no campo defensivo. Faz o passe também legal para Carlos Eduardo. Tem o tempo e a finalização, a calma, a tranquilidade. Mete para o fundo do gol, além de driblar o Léo Jardim. Coloca lá dentro. Mais uma vítima, a sensação do Campeonato Brasileiro, o Mirassol. O Vasco na roda nesse momento, o Mirassol roda a bola. Todo mundo esperando o apito final no momento em que apita. Paulo César Zanovelli, não há tempo para mais nada. O Mirassol comemora. Quem entende de futebol, assiste a todas as ligas. Quem entende de futebol, as assiste no Fanatics.